dando continuidade aí à segunda parte da aula, tá? A gente parou aqui no vídeo que eu estava acertando aqui a legenda, tá bom? Vamos lá, então. If you're sitting in Washington, D.C., and you're like, well, we don't want anyone to come across the desert. It's too expensive to build an entire wall. If you make the trip dangerous enough and deadly enough, people are going to try the trip, see how difficult it is, go back home and tell others to not do it. Kind of makes theoretical sense, but what we've learned is that the factors that cause immigration are way too strong. People still come because they are in a desperate situation in their home ground. Mexican agriculture has been pretty much undermined by the North American so-called free trade agreement, and here is the only place that they have been able to find jobs. In the past, it was easier because people are generally crossing from city centers in Mexico, like Nogales, and people could get to Arivaca town and call for someone to pick them up there. Now, Border Patrol has started putting up checkpoints farther and farther north on the roads. And every time that checkpoint gets a little bit farther north, it means people have to walk that much longer. 5 to 15 days. It's a mighty hard road that my poor hands has hold. My poor feet has traveled a hot, dusty road. Out of your dust bowl and when... You know, they kind of funneled them through here. You know, George Bush was president. They kind of cut off Texas and they all started coming through here. Then that gives them a reason to load up on Border Patrol around here. Yeah, I'm worried about terrorists coming through there. Sure, but I don't think we need all this over that. Years ago, people would come up, they'd work, they'd go home. Now, once you get here, you're not going to try to go home because it was so hard to get here. Viví 8 años en Estados Unidos, trabajé toda una vida en la construcción, tengo a mi esposa que la amo y a un hijo que viene en camino. El gobierno de los Estados Unidos me deportó a una frontera desconocida, a una parte donde no sé, me soltaron con los ojos cerrados y sin dinero. Es mi país, es cierto, yo cometí el delito de estar indocumentado, pero yo no le llamaría delito si en mi país se sufre hambre. Então, olha só, o que a gente pode observar aí, né, uma crítica, porque existiam aí mexicanos que trabalhavam nos Estados Unidos e depois retornavam para o seu país de origem, né? E aí, com essa construção de muro, por medo de não conseguir mais voltar para o trabalho, eles acabaram ficando ali na fronteira. E depois a gente tem aí também as questões de deportação, né, que a gente observa aí esse homem relatando que ele foi deixado do outro lado, sem dinheiro, sem nenhum auxílio, né? Então, como é que ele vai fazer até mesmo para voltar ali para onde ele vivia antes de ir para os Estados Unidos? E a gente tem aí casos mais atuais, deixa eu ver se vai aparecer. Apareceu aqui, ó, a intolerância de Trump. Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos em janeiro de 2017 e o novo governo adota medidas mais duras contra a entrada de imigrantes no país, fechando as fronteiras para determinadas nacionalidades e ampliando a extensão do muro na fronteira. Então, a gente vê aí a ampliação da construção destes muros, e aqui a gente vê uma região litorânea, né, com esse muro aqui, o número de pessoas, imigrantes, que se concentravam em um trecho do muro que separa os territórios mexicanos e estadunidenses em Tijuana. Então, a gente vê aí as pessoas, e aí a gente não sabe se essas pessoas moravam aqui e trabalhavam lá, ou se trabalhavam lá e moravam aqui, né? E ficou aqui nesse impasse, nessas questões aqui, tá? Sem falar na deportação de pessoas que já viviam há 10, 15 anos nos Estados Unidos. Então, uma pessoa que vive um período tão longo nos Estados Unidos, mesmo que como ilegal, né? Mesmo sendo um imigrante ilegal, como é que ele vai se estruturar em outro país, né? A casa dele, o trabalho dele, a vida dele já é naquele lugar, né? E aí acabam sendo deportados. E a gente também viu aí situações de caso de crianças que ficaram retidas no país por possuir nacionalidade
estadunidense e os pais foram deportados. Então, essa criança ficou sem o pai, sem a mãe, e são colocados em abrigos, são dados para famílias, adoção, uma série de coisas. E também vimos casos de crianças sendo deportadas sozinhas, tá? Sem supervisão de nenhum adulto de ambos os países, sem nenhum familiar, sem ninguém. Então, a gente tem aí algumas questões muito importantes sendo colocadas aqui neste tema, tá? É um tema delicado, mas é um tema muito, muito, muito relevante, muito importante de ser percebido, tá bom? Antes de entrar na desigualdade social, eu vou deixar para vocês um filme para vocês assistirem sobre essas questões de atravessar a fronteira mesmo, tá bom? Todo mundo tem Netflix, né? Sim. Sim, né? Então tá, eu vou colocar então lá para vocês essa atividade, tá bom? Para vocês conseguirem assistir esse filme, mas eu não vou pedir nada, eu não vou pedir redação, eu não vou pedir nada. É para conhecimento mesmo de vocês. É para que vocês entendam essas questões. Ó, perceba aquele muro que a gente viu de um outro ângulo, né? Olha aqui, ele está aqui, né? E se a gente for seguindo ele, olha a dimensão, né? Então, olha só, aqui a gente ainda está vendo esse muro. E aqui a gente vê uma área totalmente urbana. Então, o que aquela senhora coloca no vídeo, né? É que muitas pessoas ali que trabalhavam nos arredores, né? Trabalhavam de um lugar a outro, já não conseguem mais. Não conseguem por conta dessa fiscalização, deste muro aqui que foi colocado, tá? Então eu vou... E quem quiser rever o vídeo também, tem lá na apostila interativa de vocês, tá bom? Eu vou colocar lá no portal para vocês. Um ótimo final de semana e até a semana que vem. Eu posto na agenda de vocês. Até. Tchau. Vamos, o filme? If you're sitting in Washington, D.C., and you're like, well, we don't want to come across the desert. It's too expensive to build an entire wall. If you make the trip dangerous enough and deadly enough, people are going to try the trip, see how difficult it is, go back home and tell others to not do it. Kind of makes theoretical sense, but what we've learned is that the factors that cause immigration are way too strong. People still come because they are in a desperate situation in their home ground. Mexican agriculture has been pretty much undermined by the North American so-called free trade agreement, and here is the only place that they have been able to find jobs. In the past, it was easier because people are generally crossing from city centers in Mexico, like Nogales, and people could get to Arivaca town and call for someone to pick them up there. Now, Border Patrol has started putting up checkpoints farther and farther north on the roads. And every time that checkpoint gets a little bit farther north, it means people have to walk that much longer. 5 to 15 days. It's a mighty hard road that my poor hand has hold. My poor feet has traveled a hot, dusty road. Out of your dust bowl and You know, they kind of funneled them through here. You know, George Bush was president. They kind of cut off Texas and they all started coming through here. Then that gives them a reason to load up on Border Patrol around here. Yeah, I'm worried about terrorists coming through there. Sure, but I don't think we need all this over that. Years ago, people would come up, they'd work, they'd go home. Now, once you get here, you're not going to try to go home because it was so hard to get here. Viví 8 años en Estados Unidos, trabajé toda una vida en la construcción, tengo a mi esposa que la amo y a un hijo que viene en camino. El gobierno de los Estados Unidos me deportó a una frontera desconocida, a una parte donde no sé, me soltaron con los ojos cerrados y sin dinero. Es mi país, es cierto, yo cometí el delito de estar indocumentado, pero yo no le llamaría delito si en mi país se sufre hambre. Então, olha só, o que a gente pode observar aí, né, uma crítica, porque existiam aí mexicanos que trabalhavam nos Estados Unidos e depois retornavam para o seu país de origem, né? E aí, com essa construção de muro, por medo de não conseguir mais voltar para o trabalho, eles acabaram ficando
ali na fronteira. E depois a gente tem aí também as questões de deportação, né, que a gente observa aí esse homem relatando que ele foi deixado do outro lado, sem dinheiro, sem nenhum auxílio, né? Então, como é que ele vai fazer até mesmo para voltar ali para onde ele vivia antes de ir para os Estados Unidos? E a gente tem aí casos mais atuais, deixa eu ver se vai aparecer. Apareceu aqui, ó, a intolerância de Trump. Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos em janeiro de 2017 e o novo governo adota medidas mais duras contra a entrada de imigrantes no país, fechando as fronteiras para determinadas nacionalidades e ampliando a extensão do muro na fronteira. Então, a gente vê aí a ampliação da construção destes muros, e aqui a gente vê uma região litorânea, né, com esse muro aqui, o número de pessoas, imigrantes, que se concentravam em um trecho do muro, que separa os territórios mexicanos e estadunidenses em Tijuana. Então, a gente vê aí as pessoas, e aí a gente não sabe se essas pessoas moravam aqui e trabalhavam lá, ou se trabalhavam lá e moravam aqui, né? E ficou aqui nesse impasse, nessas questões aqui, tá? Sem falar na deportação de pessoas que já viviam há 10, 15 anos nos Estados Unidos. Então, uma pessoa que vive um período tão longo nos Estados Unidos, mesmo que como ilegal, né? Mesmo sendo um imigrante ilegal, como é que ele vai se estruturar em outro país, né? A casa dele, o trabalho dele, a vida dele já é naquele lugar, né? E aí acabam sendo deportados. E a gente também viu aí situações de caso de crianças que que ficaram retidas no país por possuir nacionalidade estadunidense e os pais foram deportados. Então, essa criança ficou sem o pai, sem a mãe, e são colocados em abrigo, são dados para famílias, adoção, uma série de coisas. E também vimos casos de crianças sendo deportadas sozinhas, tá? Sem supervisão de nenhum adulto de ambos os países, sem nenhum familiar, sem ninguém. Então, a gente tem aí algumas questões muito importantes sendo colocadas aqui neste tema, tá? É um tema delicado, mas é um tema muito, muito, muito relevante, muito importante de ser percebido, tá bom? Antes de entrar na desigualdade social, eu vou deixar para vocês um filme para vocês assistirem sobre essas questões de atravessar a fronteira mesmo, tá bom? Todo mundo tem Netflix, né? Sim. Sim, né? Então tá, eu vou colocar então lá para vocês essa atividade, tá bom? Para vocês conseguirem assistir esse filme, mas eu não vou pedir nada, eu não vou pedir redação, eu não vou pedir nada. É para conhecimento mesmo de vocês. É para que vocês entendam essas questões. Ó, perceba aquele muro que a gente viu de um outro ângulo, né? Olha aqui, ele está aqui, né? E se a gente for seguindo ele, olha a dimensão, né? Então, olha só, aqui a gente ainda está vendo esse muro. E aqui a gente vê uma área totalmente urbana. Então, o que aquela senhora coloca no vídeo, né? É que muitas pessoas ali que trabalhavam nos arredores, né? Trabalhavam de um lugar a outro, já não conseguem mais. Não conseguem por conta dessa fiscalização, deste muro aqui que foi colocado, tá? Então eu vou... E quem quiser rever o vídeo também, tem lá na apostila interativa de vocês, tá bom? Eu vou colocar lá no portal para vocês. Um ótimo final de semana e até a semana que vem.